Para trazer segurança para os nossos cidadãos. Muito bem. Eu queria que a senhora, inicialmente, eu já fiz uma leve apresentação, né? Uhum. Mas eu queria que a senhora, inicialmente, pudesse falar, se apresentar para a população de Goianésia, né? Uhum. Quem é, de onde a senhora veio e quais são realmente as áreas de atuação da senhora aqui em Goianésia. Eu vim para o estado de Goiás há 2 anos, vou completar 2 anos de Polícia Civil agora em novembro, dia 4 de novembro. Sou do último concurso, eu sou de uma cidade do sudoeste do Paraná, chama Pato Branco. Vim de lá para assumir o concurso de delegado de polícia aqui em Goiás. Primeiramente, minha primeira lotação foi São Miguel do Araguaia, mas muito rapidamente eu vim para Goianésia e eu fui muito feliz na escolha da minha lotação, porque Goianésia é uma cidade maravilhosa, não tenho do que reclamar, além do povo ser muito acolhedor, a cidade é realmente muito desenvolvida, é boa de morar, tanto que eu não tenho nenhuma pretensão de sair daqui por enquanto, eu gosto muito de morar aqui. Eu assumi a delegacia aqui em Goianésia, comecei, né, com a delegacia municipal e logo passei a ser titular também do GENARC, que é o grupo de repressão a narcóticos. Depois passei também para o grupo de homicídios e hoje em dia eu estou com o GIH, o GENARC e crimes contra criança e adolescente. Eu venho atuando mais nesse sentido. Até recentemente a gente ganhou, né, uma nova colega, a doutora Alana Duarte, Delfino Duarte, que agora está responsável pela delegacia municipal. Então eu passei, essa atribuição passou para ela. Mas agora eu estou com os grupos e com criança e adolescente. Os animais também é da senhora? Não, os animais agora eu passei para a doutora Alana, tá com Sim. ela. Até então era a senhora que era Também. responsável pelas Uhum. as denúncias de maus tratos animais, né? Isso. E eu também cumulo, né? Sou delegada na cidade de São Francisco de Goiás, né? Então eu cumulo. Às vezes tem dias que eu vou para lá, às vezes estou aqui. A gente vai fazendo esse jogo. Certo. Nós vamos colocar um vídeo aí institucional da Polícia Civil, é o vídeo da Operação Volver, né? A operação que foi desenvolvida aí pela Delegacia de Polícia
É uma operação bastante interessante que depois a doutora vai estar comentando, né, sobre essa operação Volver. E aí, doutora, como é que foi essas operações que vocês desenvolveram aqui na cidade de Goianésia, em especial essa operação Volver? A Operação Volver, eu posso dizer que ela foi uma das primeiras que eu coordenei. Foi uma operação grande, foram mais de 60 policiais que vieram de várias regionais para dar cumprimento a mandados de prisão e busca, tanto na cidade de Goianésia como na cidade de Goiânia também foram cumpridos mandados. Foram agora não vou me recordar bem ao certo quantas prisões em flagrantes a gente fez, mas foi o resultado assim de quase 6 meses de investigação que a gente conseguiu concluir. Essa operação aconteceu em dezembro do ano passado. Foi um trabalho assim muito bem feito, coordenado por mim, mas também tem que agradecer aos meus agentes, aos meus escrivães, que sem eles o serviço não sai, né? Não adianta o delegado trabalhar sozinho. A polícia, ela depende muito do conjunto de atores, né? Tanto o delegado, mas também os agentes escrivães que levantaram os serviços, que fizeram as investigações. A gente, né, fez as investigações juntos, eu responsável pelos pedidos, eles fazendo o levantamento de rua, e culminou nessa operação que foi um sucesso, assim. É, conseguimos fazer, conseguimos prender várias pessoas, cumprir os mandados, conseguimos fazer as buscas, algumas das buscas renderam prisões em flagrante, então foi bem interessante. É um trabalho que eu gosto muito, gosto de estar à frente de Genarc por causa disso, e embora esse ano não tenha tido nenhuma operação grande, como foram a Fragmentado e a Volver do ano passado, a gente está ainda investigando, né? As coisas assim, elas não são simples. Eu entendo que tem coisas que são sigilosas, não pode ser falado, né? E a senhora quase soltou alguma coisa. Como a gente está ao vivo, não tem como editar, né? Então, mas a gente parabeniza vocês mesmo pelo. Acho que Goianésia hoje ela só não está um negócio pior, né? Como a senhora falou, é uma cidade bacana da gente morar, apesar de ter vários problemas nesse sentido aí, somente com relação ao tráfico de drogas, mas as forças de segurança de Goianésia não deixam a peteca cair, né? Não, e isso eu também quero fazer uma observação, que a Polícia Militar de Goianésia, ela é excelente também né, no combate ao tráfico de drogas, e né, tá sempre atuando. Então eu acho que a união aí dos esforços, tanto da Polícia Civil com a Polícia Militar, é essencial para a gente ter um ambiente como da cidade atualmente. Assim, a gente vê que eu acredito que esse combate ao tráfico tem ajudado muito, inclusive, nos números de homicídios, né? Eu trabalho tanto com tráfico como homicídio, eu vejo que esse ano crimes envolvendo tráfico de drogas, homicídios envolvendo tráfico de drogas foram 2. Né? A gente teve 6 homicídios na cidade esse ano. Desses 6, 2 apenas foram motivados por questões de tráfico de drogas e dívida de droga.
Uma outra operação que também que vocês realizaram foi a Operação Fragmentado. O que foi essa operação? Foi o quê? A Fragmentado a gente fez em julho do ano passado, inclusive a Volver decorreu dos resultados da Fragmentado. Ela foi uma operação menor, mas também foram cumpridos mandados de prisão e mandados de busca. E como que a gente conseguiu? A gente conseguiu dar continuidade às investigações, e o que culminou na Operação Volver do final do ano. Então ela foi uma operação menorzinha, mas que foi muito boa para a continuidade das investigações. Para colher muitas informações. Exatamente. A gente tem algumas imagens delas aí, nossa técnica pode estar colocando aí também. Então, essa aí foi a Operação Fragmentados, né, que gerou todo os esquemas aí para poder realizar a Operação Volver. Né? São duas operações que vocês realizaram no ano passado, duas operações bem interessantes. Esse ano, nós tivemos aí alguns casos bastante tristes aqui na cidade de Goianésia, que a senhora pôde estar à frente, né, como titular da Delegacia de Homicídios, titular de várias investigações, e nós vamos estar questionando a senhora aqui sobre algumas ocorrências que ocorreram esse ano também, algumas do ano passado. Nós tivemos aí, por exemplo, um caso que assustou bastante a cidade de Goianésia, que teve bastante repercussão a nível de estado e até nível nacional, que foi o caso da questão da urina preta, né, de uma moça daqui da cidade de Goianésia que teve um problema, ficou bastante ruim, vários dias internada na UTI em Goiânia, e vocês fizeram uma investigação, porque essa doença, fala-se que ela é oriunda da alimentação de um peixe, né? E tal. E foi aberta a investigação contra uma empresa de Goianésia, ou de outras também. O que aconteceu? Assim que a gente tomou conhecimento, na realidade não foi uma investigação contra a empresa, foi uma investigação com o fim de apurar o que aconteceu com essa moça, né? Então a gente não conseguiu logo no primeiro momento ouvi-la, porque ela estava internada, né? Ela ficou realmente muito mal por um longo período de tempo. Mas a gente tinha informação de que essa doença ela pode vir de um peixe, né? De você se alimentar de peixe. Mas em pesquisas que a gente fez, a gente verificou que não necessariamente. Tem vários tipos de alimentação que, se não alimentos que, se não forem devidamente preparados, podem vir a causar essa doença, né? E claro que o peixe é um deles. A gente tinha informação que ela havia comido peixe, então o peixe de um restaurante local. Enfim, para descartar essa hipótese, a gente foi feita a perícia no local, solicitou a polícia técnico-científica para que fosse ao local, verificasse as condições de armazenamento, se tinha alguma possibilidade de ser o peixe daquele restaurante que causou essa situação. E o que a gente concluiu é que a perícia foi lá, né? Tudo muito certo, no restaurante não tinha todos os peixes devidamente bem armazenados, refrigerados, e enfim, verificou-se que
não poderia dizer que foi do peixe, né? A gente não tem elementos para falar que ela desenvolveu essa doença por conta do peixe, sabe? Então, ela até foi ouvida na delegacia recentemente, falou que realmente passou por essa situação, falou que comeu outros alimentos que podem ter a ver com a doença. Então, a gente não pode ter, assim, essa absoluta certeza de que foi o peixe de determinado local, né? A gente foi até inclusive, assim, teve a situação do restaurante que a gente foi no local, tava tudo de acordo, vigilância sanitária também, tudo de acordo. Então, a gente não teve como falar do, do que ela desenvolveu essa doença. Mas ela ficou realmente muito mal, assim. E depois a gente não teve mais nenhum caso, graças a Deus. E então, no caso do restaurante, não vai citar aqui o nome do restaurante para, né, também não prejudicar. Esse caso também, então, ele foi. As perícias detectou que estava tudo ok por lá. Tudo ok, tudo certo. Foi feita a visita no restaurante, eles, né, foram muito solícitos, né, não teve nenhum problema com eles, e as perícias foram feitas, assim como a gente também foi com a vigilância sanitária, né, pediu documentos da vigilância sanitária e estava tudo tranquilo com o local. Bom, nós também tivemos um outro caso aí, bastante, teve repercussão de uma mulher, né, se não me engano, 39 anos na época, que ela pediu dinheiro para o pai para poder comprar droga, e o pai, né, de 72 anos, se eu não estiver enganado, negou que pudesse dar esse dinheiro para ela, e ela ameaçou colocar fogo na casa. E ele bateu o pé, não vou e tal, e ela acabou colocando fogo na casa mesmo. Colocou fogo na casa e ele estava dentro, foi ajudado por vizinhos. Esse caso ele aconteceu, salvo engano, foi ano passado, mas ela ficou presa um tempo, foi solta e voltou a morar com o pai. Só que esses dias atrás acontece que ela voltou a ameaçá-lo, né? Ele voltou à delegacia, voltou a fazer essa denúncia, informando que ele estava sendo ameaçado, né? A gente fez todo o procedimento, foi comunicado ao juiz que ela estava descumprindo as medidas que, quando a pessoa quando é solta pelo Poder Judiciário, tem algumas medidas que ela tem que cumprir, né? Medidas cautelares diversas da prisão. E como ela estava descumprindo essas medidas, foi alertado o Poder Judiciário, foi feito procedimento, e até agora não voltaram na delegacia. Mas foi uma situação complicada. Esse caso, quando ela foi presa esse ano de novo, foi por causa de quê? Foi por causa de. Ela voltou a ameaçar Voltou o a pai. colocar fogo na casa de novo? Não, ela voltou a ameaçar o pai. Ela ameaçou, falou que ia matá-lo, enfim, também porque acaba que é usuário de droga e daí acaba que para conseguir o dinheiro o pai não dá, é a mesma situação. Mas dessa vez ela não colocou fogo na casa. Então, doutora, é, muitas coisas envolvidas com o crime de tráfico de drogas. Muitas coisas. A senhora tem feito aí um excelente trabalho também à frente do Senar. Como que está aí essas questões da questão do tráfico de drogas, as operações, as investigações? Tem dado muita cadeia aí, né? A gente tem, esse ano a gente fez algumas prisões, né, individuais, assim, a gente tem investigado, como eu tenho falado, né, grupos, enfim, mas a gente fez algumas prisões individuais, apreendemos grande quantidade de crack, quantidade de cocaína que estava vindo de Anápolis, a gente conseguiu apreender na Barreira aqui, antes de chegar na cidade, maconha, a polícia militar também recentemente fez uma grande apreensão de maconha aqui em Goianésia, foram apreendidos acho que quase 20 quilos de maconha,
Então, a polícia está se esforçando no intuito de coibir a prática do tráfico de drogas. Porque o tráfico, querendo ou não, ele cria condições para que outros crimes aconteçam, né? É, nesse caso, a gente pode ver o caso da filha que ameaça o pai porque precisa de dinheiro para comprar droga, pequenos furtos, roubos, né? Por conta precisa pagar uma dívida de droga. Então, quando você coíbe o tráfico, você coíbe também esse tipo de delito, né? E nós tivemos aí também, recentemente, um caso muito complicado, né? Que foi um caso aí de acho que tem uns 15 dias mais ou menos, aqui no residencial IP, alguns adolescentes com uma criança brincando na quadra e eles acabaram é, ficando ali desentendendo, digamos assim. Essa criança saiu, contou para o pai e depois esses dois adolescentes ficaram com medo, saíram também, foram embora, mas durante o atalho, o pai com essa criança acabou encontrando essas duas pessoas. O que esse pai fez? Ele, de posse de uma suposta arma, fez com que o filho ameaçasse esse adolescente enquanto ele agredia, né? Um adolescente de 14 anos. E a todo momento dizia: atira, atira na cabeça dele, atira na cabeça dele. A polícia militar foi acionada, pegou, posteriormente conseguiu prender esse cidadão, levou para a delegacia. O que a senhora já tem desse caso? O que pode ser falado? O que vai acontecer nessa situação? Esse caso, ele aconteceu domingo, acho que não nesse último, no penúltimo domingo, e foi um caso bastante grave, né? Que você vê como os ânimos, né, das pessoas se exaltaram por uma situação que deveria ser resolvida de uma forma diferente, né? Teve essa situação, chegou até a delegacia de polícia a vítima, com as duas testemunhas, né? O adolescente e os dois amigos dele que estavam com ele na quadra, e a gente ainda não tinha notícia da prisão desse autor. A gente ouviu, né, conseguiu ouvir o menino e as testemunhas, e o que a gente pode apurar foi que esse adolescente teve um desentendimento com esse menor, né, com o filho do autor. Eles tiveram esse desentendimento e o menino foi e contou para o pai. Com o fim de. Ele ficou muito nervoso, né? Ele fala isso, inclusive. Esses adolescentes chegaram a bater nessa criança? Essa criança falou isso ou Assim, não? a criança fala que sim, o adolescente fala que não. Então, eles falam, pelo que a gente pode apurar, houve ali um desentendimento, uma discussão, um empurra, assim, mas agressão mesmo a gente não conseguiu verificar. Essa criança vai e conta pro pai, e o pai fica nervoso, muito nervoso, e volta para a quadra onde estavam, né, os adolescentes, e obriga o filho a pegar. Até então a gente não sabia se era uma arma ou se não era, né? A pegar essa arma, fazer o menino ficar ajoelhado, bateu no menino, falou pro filho também bater no menino, então ameaçou de morte, falou que para nunca mais, que se ele fizesse mais alguma coisa com o filho dele ia matá-lo. Então foi uma situação bastante complicada, assim, né? Então foi trazido para a delegacia. Algumas horas depois, a polícia militar conseguiu localizar esse autor, encontrou ele com um simulacro de arma de fogo que a gente, né, que segundo ele foi o que ele usou para ameaçar o adolescente, e ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante, a gente fez o flagrante dele por corrupção de menores, porque ele obrigou o filho dele de 11 anos a ameaçar o outro menor, né? Lesão corporal e ameaça. Somadas as penas, a gente não foi arbitrada fiança, né? Porque a pena ultrapassou o limite do qual eu posso arbitrar fiança, e ele ficou preso. Depois foi para o Poder Judiciário, teve audiência de custódia, ele foi solto, mas
com todas as medidas cautelares diversas da prisão, não pode se aproximar da vítima, não pode se aproximar das testemunhas, e esse processo ainda, esse inquérito ainda está em andamento, mas provavelmente vai ser em breve encaminhado ao Poder Judiciário. Tem muitas coisas que é complicado porque acaba gerando até outros tipos de crime, né? Porque duas famílias ou três famílias discordantes são vizinhos, né? Até porque moram no mesmo bairro. Exatamente. E talvez não, com certeza essa não foi a melhor maneira, né? De poder estar assim querendo educar o filho nesse sentido, né, doutora? Exatamente. Eu acredito, eu até oriento os pais, né? É óbvio que ninguém quer ver o filho sofrendo, mas nesse caso, o que poderia ser feito? Poderia ter sido registrado alguma coisa na delegacia, poderia ter sido comunicado com os pais desses adolescentes, conversado com o conselho tutelar, a razão pela qual esses adolescentes, né, tiveram essas atitudes, qual foi o motivo da briga. Então, assim, a gente tem que, como adultos, né, nesse caso, o que eu vejo? Uma briga entre um grupo de crianças e adolescentes virou uma questão gravíssima, porque o adulto tomou uma atitude que eu acredito que ele não pensou bem antes de tomá-la, né? Exatamente, e é o que é lamentável, né? Então, no caso, se ele já foi liberado, está respondendo em liberdade. Está respondendo em liberdade, mas né, o inquérito está em apuração ainda, e assim que a gente finalizar as investigações, vai encaminhar para o Poder Judiciário. Beleza. Bom, todos os casos, nós já tem quantos anos de delegado mesmo, que a senhora disse? Só 2. 2 anos. Nesses 2 anos de delegado, né, a senhora, qual foi o caso que a senhora mais trabalhou assim, que chamou mais atenção, aquele... Então, eu falo que eu gosto muito de trabalhar com investigação de homicídio, né? E também, normalmente, os casos de homicídio, eles já são, por si só, chocantes, né? Porque, querendo ou não, é um crime contra a vida, é um crime grave. Mas um dos casos que mais me chocou, e que a gente vinha até comentando, Denner, era a questão do menino, do Davi, né? A criança que acabou vítima de um homicídio, né? Que pela madrasta e pelo pai agora, eu acredito que foi em março desse ano. Fevereiro desse ano. Isso. Porque envolvia uma criança, né? Uma criança indefesa, uma criança que não tinha dentro da casa, dentro da própria casa. Então realmente assim, foi dos casos assim mais tocantes, eu acho que desde que eu assumi o meu cargo. Esse caso foi um caso também de repercussão nacional. O que ficou detectado na perícia que vocês fizeram? Esse caso, a gente recebeu a denúncia, né? Veio do hospital, que na noite dos fatos, teria chegado esse menino de 7 anos, chegou no hospital, já sem vida e com sinais de maus tratos. Diante disso, até a polícia militar já tinha trazido a madrasta para a delegacia. A gente a gente solicitou também à Polícia Técnico Científica a realização do laudo para a gente averiguar se de fato a criança faleceu por conta de eventual maus tratos. O laudo foi feito, a gente tem uma ligação, né, com os médicos da Polícia Técnico Científica, e ele já, quando foi feito a necrópsia, já detectou que ele teria tido um rompimento de alça do intestino e teria vazado material, enfim, ele ficou vazando material do intestino que veio a causar uma sepse e ele morreu por conta dessa infecção. E eu, né, perguntei para o perito se isso seria possível de acontecer naturalmente, às vezes acontece, rompeu,
Enfim, e o perito falou, né, colocou isso no laudo também, que não, tendo em vista que para romper uma alça do intestino, você tem que sofrer um golpe muito forte. Além, é claro, das outras hematomas, arranhões que o menino tinha, né? Então, ficou muito claro ali a questão dos maus tratos e da lesão. E, posteriormente, né, como a gente averigou, do homicídio do menino. Quando surgiu esse caso, quando o caso vazou aí nas redes sociais, foi algo assim que eles foi falado que tinha agredido ele com chutes, com pau, com ferro. O que vocês detectaram de fato? Como que foram essas agressões? Pelo que a gente pôde ver, a gente ouviu, né, a irmã da vítima, porque esses casos de maus tratos contra a criança são muito complicados porque eles acontecem dentro da residência, né? Dentro da casa onde ela deveria ser mais cuidada, mais amada, mas infelizmente eles acontecem dentro da residência onde normalmente as únicas pessoas que estão lá são a vítima e o autor. Nesse caso, tinha a irmã desse menino, né, que a gente conseguiu ouviu ela na presença de uma psicóloga para não traumatizá-la novamente, e ela relatou que foram chutes, né, foram tamancadas, foi um tamanco, um sapato de salto da mãe e da madrasta, né, no caso dela, no caso do menino, do Davi, e, e um chute. Isso a própria madrasta falava também, que ela deu realmente um chute nele. O pai foi preso também. Foi. A gente Ele prendeu. foi preso por conivência, ele chegou a agredir criança também ou não? Ele foi preso porque o que acontece, Denner? O Código Penal, ele prevê que o pai, a mãe de uma criança, ela tem o dever de cuidar. E o que acontece? Pelo que a gente pôde apurar da cronologia da morte do Davi, as agressões dele aconteceram na segunda tarde. Ele foi parar no hospital de terça para quarta. Então ele ficou sofrendo. A gente fala que ele sofreu agressão na segunda. Então ele ficou segunda-feira inteira. Se foi segunda tarde, então segunda-feira à noite, madrugada, terça-feira inteira sofrendo. E não foi para a escola na terça-feira. E esse pai estava em casa. É impossível. Eu questionei o perito se seria possível que um pai não percebesse que a criança estava mal, estava doente, né? Enfim, se a criança poderia fingir que estava tudo bem. E ele falou que uma pessoa adulta não ia aguentar de dor. Então, muito provavelmente, o menino Davi estava sofrendo demais. E ele sofreu segunda, domingo, segunda à noite, terça de madrugada, terça-feira de manhã, terça-feira à noite, e só na quarta de madrugada que ele foi levado ao hospital, quando ele já estava. Ele chegou no hospital morto. Então, e o pai estava em casa na terça-feira. Então, ele, como pai, ele faltou com esse dever de cuidado, esse dever que a gente chama de dever de garante. E qual foi a alegação dele durante o depoimento? Ele fala que não, que falou que, né, acabou que não percebeu, que enfim, que não percebeu, que não sabia que a madrasta batia, enfim. E o que é que a madrasta alega? A madrasta falou na época que não bateu com tanta força, que não foi ela, que ele era um menino muito custoso, enfim, esse tipo de coisa, né? Doutora, esse caso foi um caso que chocou muito. Ele já está. É um caso que vocês já encerraram Já. as investigações, já remeteram ao Poder Judiciário. Já foi
Foi uma investigação que a gente foi atrás das professoras, enfim, foi uma investigação muito boa que a gente fez, assim, e logo já mandou para o Poder Judiciário, né? Inclusive, já teve audiências, enfim, acredito que está seguindo em frente, assim, acho que logo vai ter Uma definição. alguma definição. Uhum. Uhum. Esse caso, como ele foi um caso que chocou bastante a cidade, eu me lembro que esse dia eu estava em viagem, infelizmente eu não estava aqui na cidade de Goianésia. A senhora até foi muito solícita comigo em atender a fazer uma videochamada comigo. E eu me lembro que as pessoas tentaram invadir a delegacia. Tentaram. Foi uma situação bastante complicada, porque tanto o pai quanto a madrasta estavam, né, nas celas da delegacia, e a gente ainda não tinha terminado o procedimento, porque quando termina o procedimento, a gente já encaminha, né, para a unidade prisional, e que a unidade prisional de mulheres é em Barro Alto, e a unidade prisional dos homens fica aqui. Só que a gente não tinha terminado ainda, a gente ficou sabendo que estava vindo uma multidão para a delegacia, mas foi bom, a gente conseguiu explicar para o pessoal, eu com a doutora Poliana, minha colega também, nós na época estava interina também, como regional, a gente conseguiu explicar para o povo se acalmou, conseguiu entender que as medidas estavam sendo tomadas, que as pessoas iam responder, né, pelos fatos. Enfim, eles também foram na residência, parece que do casal, mas até onde eu fiquei sabendo, a polícia militar foi lá, conseguiu dispersar todo mundo, mas foi A uma... casa que eles moravam chegaram a ser reviradas, É, né? A uhum. ser destruídas, partes de serem destruídas, né? Exatamente, teve isso também, mas a polícia militar foi lá, conseguiu dispersar a população que foi até a delegacia, a gente conseguiu repassar para todo mundo, até foi ótimo a gente ter conversado, né, para a população entender que a polícia está aqui para isso, né, a gente tem que estar aqui para investigar, para fazer o processo penal, para fazer as coisas da forma correta, para enviar para o Poder Judiciário e para lá, no Poder Judiciário, eles terem uma condenação, eles pagarem pelos crimes que eles fizeram, e para a gente não ter essa vingança privada que a gente chama, né? A polícia substitui essa revolta da população justamente para que as coisas aconteçam da forma correta. A gente entendeu a revolta, né? Muito triste, é uma coisa realmente terrível que aconteceu, e foi um caso muito chocante mesmo, marcou. Esse caso, como envolve criança, é um caso assim, mais difícil de buscar informações, de estar fechando todos os procedimentos. Esse caso do Davi, ele foi bem redondinho. Deu para fechar bem a perícia, a gente focou, a perícia foi feita rápida, a gente conversou com a professora, a gente verificou porque ele foi na aula na segunda-feira, então a gente perguntou para a professora se ele estava bem na aula, ele falou que ele estava tudo bem, que ele tinha feito todas as tarefas, pegou os cadernos dele, verificou os vistos, então ele foi uma investigação que até me surpreendeu, porque foi muito tranquila, assim, os elementos eles estavam acontecendo, a gente conseguiu, conversou com testemunhas que já de fatos anteriores que já vinham acontecendo, inclusive em outras cidades, né? Outras cidades que esses pais, que os pais do Davi, o pai e a madrasta moraram com o Davi, a gente conseguiu ouvir testemunhas, foi assim, fechou muito bem, foi uma investigação, não vou falar fácil porque não é essa palavra, mas foi uma investigação que fluiu muito bem, assim, foi ótimo, foi boa, assim, ficou bem demonstrado. Eles podem pegar quantos anos de cadeia? Há 30 anos. Assim, os dois são primários, né? Então tem todos os benefícios de serem primários, né? Mas a pena do homicídio qualificado, ela vai até 30 anos.
No caso da madrasta, vocês chegaram à conclusão de que havia agressões anteriores também, ou foi especificamente nesse dia deu uma doidura nela lá e ela acabou tentando corrigir e acabou passando um pouquinho da força? Então, justamente é o que eu até falei, assim, a gente conseguiu testemunhas de de outras situações que aconteciam que não tinham chegado até nós, né? Por isso que eu até alerto, né, a população, é, casos de que ouvir a criança chorando, né? É bom que tragam para a delegacia. A gente não tinha essa informação. A gente não sabia que esse menino vinha sofrendo maus tratos. Embora a gente tenha conseguido testemunhos que falaram, ó, a gente conseguiu uma ata, ele estudava numa cidade aqui próxima, estudou no ano passado, até o final do ano nessa cidade, tinha uma ata falando que ele chegou com hematomas na escola. Tinha testemunhas de uma comunidade que eles moravam, o pastor, muito solícito, veio até a delegacia, falou assim, ó, a gente já tinha visto ela maltratar ele e tal, a gente ameaçou denunciar, mas eles foram embora. Então a gente conseguiu perceber que não foi uma coisa de momento, mas era uma coisa que foi escalando, né? Começou com, com correções e, enfim, até que terminou, infelizmente, na morte de uma criança, né? No decorrer da investigação, ela falou, se arrependeu do que ela fez, demonstrou remorso. Demonstra, O que que deu para sentir? ela demonstrou remorso. Isso deu para perceber que ela realmente ela estava arrependida do que ela fez. Isso eu tenho que falar, assim, ela se mostrou Eles tinham arrependida. outros filhos, né? O que que Tinha uma aconteceu com menina esses mais velha, filhos? ela, na verdade, era uma menina mais velha que era só filha dela, e daí eles tinham um bebê que era filho dos dois, né? Então era uma filha mais velha dela, o Davi, que era o menino que era do meio, que era só dele, e o bebê que era deles dois. No caso, eles ficaram com os avós, Acredito que com sim. as avós, né? Uhum. Bom, esse caso foi um caso que chocou muito, né, a cidade de Goianésia, um caso de repercussão nacional, e a gente fica emocionado, né, com esse caso, toda vez que a gente lembra, e a gente vê que a justiça está sendo feita. O Exatamente. mais importante é a gente perceber isso, que a justiça está sendo feita. Não, não adianta querer, como diz, fazer justiça com as próprias mãos, como já teve um caso aqui em Goianésia no passado, né? E, mas deixar a justiça fazer, né? A justiça está aí para poder se organizar e com certeza os dois vão pagar se assim a justiça entender. Hoje a senhora não, passou, como a senhora falou agora para a doutora Alana, né, a questão Uhum. dos maus tratos animais. A gente encerrar a nossa entrevista, eu queria falar com a senhora sobre essa questão. Uhum. Apesar que a senhora não é mais a titular Não, mas. dessa delegacia, né? Uhum. Mas a senhora atuou até então à frente disso. Existem muitos casos desses aqui da cidade de Goiânia? Eu até me surpreendo, Denner, porque eu acho que eu não sei se os casos não chegam na delegacia ou se não tem. Porque a gente tem muitos poucos casos de maus tratos aos animais aqui em Goianese, assim, que chegam até a delegacia. Porque o que outra é assim como as crianças, né? Os animais eles também não têm quem os proteja, né? Numa casa onde eles estão sofrendo maus tratos. Então, a população que percebe, assim, o vizinho que percebe que um cachorrinho está sendo maltratado, vê na rua alguma coisa estranha, tem que nos informar. A gente tem os canais de denúncia, né? Tem o 197, que é o nosso, da denúncia anônima, pode chegar, não vai ter nome de ninguém. E a gente pede que
percebendo esse tipo de denúncia, esse tipo de maus tratos, denuncie pra gente. Porque nem sempre a gente vai ter conhecimento dessas denúncias, né? A gente teve alguns casos, né? Instaurou alguns inquéritos para verificar, inclusive recentemente foi averiguado um caso de um cachorro que parece que levou uma faconada, no, né? Meio grave, assim, até já foi uma investigação da doutora Alana. A gente pede que sempre denuncie, porque a gente precisa que a população, nesses casos, nos informe, porque nem sempre a gente vai conseguir estar na rua para saber o que está acontecendo. A gente depende, essa conversa, população e polícia civil é importantíssima para esse tipo de crime. E o que configura o maus tratos animais? Muitas coisas. Maus tratos aos animais não dar comida, não dar água, deixar abandonado, por exemplo, vai viajar, deixa abandonado sem comida, sem água, bater em cachorro, deixar cachorro preso em cordinha, né? O cachorro, já vi situações de cachorro preso em cordinha, não consegue andar 1 metro. 1 metro, entendeu? Ficar no sol, ficar sem cuidados médicos, esse tipo de coisa. Claro, também os mais clássicos, que é bater, matar. A gente teve uma situação em São Francisco, agora recentemente, que a gente até teve uma prisão em flagrante lá, de um senhor que matou o cachorro do vizinho a tiros. Isso é um maus tratos clássico, né? Mas o maus tratos ele vai desde você não alimentar adequado, né? Não alimentar, deixar abandonado, não colocar água, até a morte do animal, né? Até violência, né? Denúncias que a pessoa pode fazer, desde maus tratos animais, a tráfico de drogas, qual o telefone que a pessoa pode fazer essa denúncia de forma anônima, sem colocar o corpo na reta, a cara na reta. A senhora tem esse Eu telefone, é tenho, só o aham. 197? Não, tem 197, eu vou passar também o WhatsApp de denúncias da delegacia, tá? Deixa eu só achar o número aqui e a gente já. Porque é importante, eu já vou passar, o pessoal anota para. Porque Só um minutinho, uhum, gente. é porque essa questão de denúncia, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque a população ela precisa ser parceira da segurança. Né? Exatamente. A população ela precisa ser um parceiro, porque não é só reclamar. Ah, tem o tráfico aqui, a polícia não faz nada. Mas às vezes a polícia não está sabendo. E você sabe, então é importante você fazer essa denúncia. E é sempre importante falar que essas denúncias são anônimas, ninguém vai ficar sabendo que foi a pessoa, quem foi que denunciou. Então, o anonimato a gente leva muito a sério na Polícia Civil. Então, pode pegar, pode denunciar questões de qualquer crime, tráfico de drogas, está vendo que tem uma casa que está sendo usada para tráfico na vizinhança, pode mandar o endereço que a gente vai estar investigando. Maus tratos contra os animais, maus tratos contra criança, contra adolescente, tudo isso a gente vai estar, pode denunciar que a Polícia Civil vai estar investigando. Posso passar o número? Pode passar o número. O número é 629 8591 2530. Então, 629-8591-2530. Isso mesmo. Esse é o nosso WhatsApp para denúncias. Podem anotar. Esse é o WhatsApp da Delegacia de Goianésia. Isso. A pessoa também pode fazer pelo 197. Pelo 197, exatamente. Esse que a senhora passou agora, 8591-2530, é só o WhatsApp. Só o WhatsApp. A gente não tem como atender ligação, porque esse celular se a gente for atender todas as ligações, a gente não tem dá, efetivo. Então a gente recebe as denúncias, daí eles já repassam para quem tem que repassar. Então
Se a pessoa quiser fazer uma denúncia diretamente na delegacia, também pode? Também pode. A gente tá, né? A gente pode ir até a delegacia, fazer essa denúncia. Lá também vai ser ouvido, também vai ser mantido anonimato, assim como se fosse no WhatsApp ou pelo 197. Muito bem, então, doutora. Eu agradeço a senhora pela participação aqui no programa Encontro Marcado. Espero marcar outros encontros aí com a senhora, para a gente poder estar passando maiores informações aqui para a população de Goianésia. E deixo aberto aí para que a senhora possa falar mais alguma coisa aí que a gente não tenha tocado no assunto. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Denner pelo convite. Nossa, adorei o bate-papo. Sempre que precisar, pode contar comigo, pode me convidar, que eu vou vir com a maior das boas vontades. Adorei mesmo. E eu acho que a gente deu um bom feedback do trabalho que eu tenho realizado aqui. A delegacia conta com outras 2 delegadas, a doutora Poliana, que exerce um trabalho excelente na Delegacia da Mulher, e agora também no grupo de repressão a crimes patrimoniais, ela também assumiu essa função. Então, furtos e roubos, estelionato está ficando para ela. A gente ganhou mais uma colega que vai assumir a delegacia municipal, que já vai com certeza realizar um ótimo trabalho. Era de Jaraguá, né? Veio para cá, então já exerceu um ótimo trabalho lá em Jaraguá, e agora aqui em Goianésia também vai exercer um ótimo trabalho. E é sempre bom dar esse feedback para a população ver que a gente está sempre buscando trabalhar com o fim de tornar a sociedade goianesiense uma sociedade mais tranquila, né? Que as pessoas possam viver numa cidade que vive em paz, né? A gente vê, né, nos números, eu que trabalho com homicídios, né, a gente vê nos números isso, a gente está com 6 homicídios. Desses 6 homicídios que a gente investigou desse ano, 5 a gente já tem autoria, já foram mandados para o Poder Judiciário, já com autoria definida, e tem um que a gente ainda está investigando e que a gente acredita que vai chegar na autoria também. Então é um número baixíssimo, e esperamos que continue desse jeito, né? Acredito que esse é um trabalho em conjunto, tanto das forças de segurança, né? Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, ostensiva, que está ali, né? Dando a cara à tapa. Então é isso que faz com que esses números sejam bons, assim. Goianésia está muito bem. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no programa Encontro Marcado. E a gente vai encerrando o programa. E na próxima quarta-feira a gente tem outro encontro marcado. E nós vamos entrevistar na quarta-feira que vem o ex-prefeito de Goianésia, Otávio Laje Siqueira Filho, o Otavinho. Nós vamos estar falando muitas coisas, tem muito assunto também, assim como a gente teve muito assunto aqui para falar com a doutora na área criminal. Nós vamos ter muito assunto para falar com o Otavinho na área da política, né? Já está marcado o encontro, você não pode perder, também vai estar muito bacana essa nossa entrevista, o nosso programa Encontro Marcado, na próxima quarta-feira. Tá bom? Olha, uma boa noite para você, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, e Ele há de permitir. Até lá, um abraço. E aí, foi bom?